Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje, nesse vídeo, através de fatos e fotos, nós vamos mostrar que o anticristo já está entre nós e já está operando a sua obra de engano. Mas primeiro, eu quero fazer uma oração para que você pare tudo e para que você entenda, você tenha o discernimento do Espírito Santo de Deus e possa entender essa palavra que será dada. Em primeiro lugar, vamos orar. Senhor Deus, eu te peço nesse momento uma bênção toda especial para todos os internautas que estão nos assistindo. Que esse vídeo, Senhor, alcance o coração de cada um deles, que possamos descobrir a verdade, viver essa verdade e que possamos ser transformados pela tua verdade. A tua palavra é a verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler agora o que está escrito em Daniel 7:25, que nos diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Meus amados, a palavra de Deus nos fala, através das profecias de Daniel, que um poder se levantaria no fim dos tempos e ele então falaria palavras contra Deus e destruiria os santos do Altíssimo, e também esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então nós vamos agora fazer uma análise, né? Nós sabemos que Francisco, nos últimos anos, tem falado grandes heresias. Uma dessas heresias é que a cruz é o fracasso de Deus. Uma das outras heresias é promover e reverenciar a deusa Pachamama. E não somente isso, mas ele afirmou que Deus não usou uma varinha mágica para criar o mundo, enaltecendo então as crenças do evolucionismo e tirando Deus do seu papel de criador. Outra coisa, meus amados, 27 de março de 2020, o Papa Francisco perdoou através de indulgência plenária a mais de 1 bilhão de católicos no mundo. Segundo a agência Vatican News, uma agência de notícias, a indulgência plenária é a bênção de absolvição coletiva concedida sem a necessidade de prévia confissão individual. Estamos vendo aqui duas heresias bíblicas. Primeiro, que não precisa fazer uma confissão individual. Meus amados, o perdão só existe se nós confessarmos o nosso pecado. Outra coisa, absolvição, perdão coletivo, sem nem mesmo se confessar esse pecado. Meus amados, quem pode perdoar pecados senão Deus? Veja o que está escrito em Lucas 5 e você entenderá que a prerrogativa de perdão é única, exclusiva do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos fala também, nesse verso que nós lemos de Daniel, que esse poder, ele também destruiria os santos do Altíssimo. E nós já sabemos sobre a Inquisição, a Santa Inquisição, que a Igreja Católica promoveu na Idade Média. Você sabe, você entende esse número? 50 milhões de protestantes. Eles foram na fogueira, também dentro da prisão, sofreram até aquele momento. Meus amados, nós temos que falar às vezes através de parábolas, através de figuras, para que nós possamos ter esse vídeo espalhados em todos os cantos. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que todos os nossos amados evangélicos e os muito amados católicos, eles possam entender essa palavra. Também esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei. Sabe, amados, o papado retirou o 4º mandamento da lei de Deus, que diz para guardar o sábado do 7º dia, para reverenciar, para descansar nesse dia. Ele apagou esse mandamento, o 4º mandamento, e colocou no catecismo guardar domingos e festas. E não somente isso, também o 2º mandamento foi apagado, foi anulado da lei de Deus. Então, se você observar o catecismo católico, você vai ver que não existe o 4º mandamento, você vai ver que o 2º mandamento também foi apagado, mas se você ler a sua Bíblia católica, você vai ver que em Gênesis 20, o mandamento original, o 4º mandamento,
Ali está. Você vai ver que o segundo mandamento também está escrito, o mandamento de não adorar imagens, não reverenciar essas imagens, não se curvar perante essas imagens. Esse mandamento também foi apagado. E agora nós estamos vendo mais um ataque à lei de Deus, mais desprezo à lei de Deus, mais menosprezo à lei de Deus, através de uma fala de Francisco contra o 7º mandamento e contra o 10º mandamento. O que é que o 7º mandamento nos diz? Nos diz em Êxodo 20:14, não adulterarás. E o que é que o 10º mandamento nos diz? Em Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo. O que foi que Francisco falou nos últimos dias? Isso aqui é uma notícia de Terra Brasil Notícia, diz assim: Papa minimiza pecado do sexo fora do casamento. Nós temos também aqui uma outra manchete. O Papa diz que traição conjugal é um pecado pequeno. Então, meus queridos, o que nós estamos contemplando, o que nós estamos vendo é que Francisco, não somente seguindo o que os pioneiros fizeram, não é? O papado destruindo o 4º mandamento, destruindo o 2º mandamento, agora ele menospreza o 10º mandamento, menospreza também o 7º mandamento. A lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, foi escrita de maneira plena para nossa felicidade, porque a lei de Deus é a lei da liberdade, mas vem um indivíduo e ele quebra essa lei, ele menospreza essa lei, e eu quero dizer a vocês que a pessoa que menospreza uma lei, a pessoa que muda uma lei, a pessoa que minimiza uma lei, então essa pessoa está se colocando acima da lei, está se colocando também acima da pessoa que escreveu essa lei. Veja, por exemplo, se eu colocar alguma lei contra o STF, se o STF estipula uma lei e eu coloco uma outra lei para combater a lei do STF, eu estou então me colocando acima do STF. O que é que você acha? Escreve aqui no comentário. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você que é muito amado, meu querido católico, você que é muito amado, meu querido protestante, por favor, escreva a sua opinião, porque a sua opinião é muito, muito importante. Então alguns podem falar assim: olha, o que você está falando é um exagero, ele não está se colocando como Deus, ele não está se colocando acima de Deus. Eu falei para vocês que nós vamos falar aqui sobre fatos e fotos. Meus amados, meus queridos, alguns homens de Deus escreveram sobre a visão que tiveram de Deus. Presta bem atenção. E nessa visão que esses homens de Deus tiveram sobre Deus, eles constataram, nós podemos ver aqui em Apocalipse 11, que Deus se assenta num trono branco. Deus se assenta num trono branco, num trono alto, num trono branco. Nós vimos também em Apocalipse 4:10 que próximo ao altar de Deus estão os anciãos. Então, vejam bem, na visão que os homens de Deus tiveram de Deus em seu trono, ele está assentado num trono alto, ele está assentado num trono branco, ele está rodeado de anciãos, e ele também tem anjos que estão ao lado do trono, assistindo a Deus, confirmando a santidade de Deus. Agora eu quero mostrar para você uma foto. Observem agora comigo essa foto. Vocês estão vendo aqui o Papa Francisco, e ele está assentado num trono de que cor? Um trono branco. O seu trono, na próxima foto, eu vou mostrar para vocês que é um trono alto. Nós temos também aqui anjos que estão ao lado do Francisco. E não somente os anjos, não somente o seu trono, que é um trono branco, e está colocado em um lugar alto, mas nós vamos ver agora na próxima foto que também os anciãos estão ao redor desse trono. Meu amado, nós estamos mostrando aqui para vocês fatos e fotos de que o anticristo já está entre nós. Vamos ver agora o que nos diz segundo Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane,
Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus e se chama Deus, o que se adora de sorte. Presta bem atenção. Olha só, a palavra de Deus falando, os fatos foram mostrados, as fotos foram mostradas, e olha o que está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Não fique triste com o carteiro. Eu só estou entregando a carta. Eu só estou falando para vocês do que está escrito na santa palavra de Deus. Então, meus queridos, diz assim, 2 Tessalonicenses 2:3, o poder que se levantará se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que você acha? Depois dos fatos e das fotos, o que você acha? Um exagero? Você acha que é coincidência? Sim. Essa história de coincidência, né? As coisas estão acontecendo, não, é mera coincidência. Acontece ali um fato, acontece ali uma outra situação. Não, são meras coincidências. Depois das fotos e depois dos fatos, você ainda acredita que são coincidências. Então agora nós vamos ler para vocês o que é que os próprios papas falam sobre a posição do papado. Eles nos dizem assim, João 22 nos diz o seguinte: mas acreditar que o nosso Senhor Deus, o Papa, o fundador do dito decreto, e deste não poderia decretar como fez, deve ser considerado herético. Então, meus queridos, aqui está dizendo que é um herege aquele que não considera os decretos papais, o nosso Senhor Deus, o Papa. Quem falou isso? João 22. Vamos ver agora, em 1302, o Papa Bonifácio disse isso em uma carta à Igreja Católica. Além disso, proclamamos, definimos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao Romano Pontífice. A submissão humana é somente para Deus, mas aqui está falando que todo ser humano deve ser sujeito ao Papa. Vamos para mais uma? Papa João XIII disse o seguinte: esse pensamento foi e é uma fonte de profunda preocupação para nós, pois é impossível pensar em uma porção tão grande da humanidade se desviando, por assim dizer, do caminho certo, ao se afastar de nós, e não experimentar um sentimento de tristeza interior. Mas, uma vez que temos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão vendo aí um Papa falando que o papado é o Deus Todo-Poderoso na terra. Outra afirmação, agora também do Papa Leão XIII, disse o seguinte sobre o papel do papado e da Igreja Romana: mas o mestre supremo na Igreja é o Romano Pontífice. Presta bem atenção agora. A união de espírito, portanto, requer, junto com um acordo perfeito em uma única fé, completa submissão e obediência da vontade à Igreja e ao Romano Pontífice como ao próprio Deus. Você precisa de mais algum fato e alguma foto de que o anticristo já está entre nós? Mas apesar disso, muitas pessoas falam assim: olha, eu nasci assim, meus tataravós eram dessa fé, os meus avós eram dessa fé, os meus bisavós eram dessa fé, os meus filhos são dessa fé e eu vou morrer nessa fé. Eu quero dizer para você que você tem todo o direito de seguir o caminho que você quiser, mas todos teremos as consequências dos caminhos que nós escolhemos. Uma coisa é tradição e outra coisa é o que está na palavra de Deus. Para ser considerado um anticristo, eu tenho que falar coisas que são contra as coisas que Cristo falou. Você concorda? Então vejam, o dia de sábado nunca foi quebrado por Jesus. Jesus sempre guardou o sábado e fez o bem, e todos nós somos chamados a descansar no sábado e fazer o bem e trabalhar pelo bem das pessoas. Então, meus queridos, vem então um poder que se levanta e diz: não é mais sábado, agora é o domingo. Também Jesus disse que quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam uma só carne.
E também o Senhor Jesus falou que se a pessoa se separar, a não ser por motivo de infidelidade, aquela pessoa está cometendo adultério. Mas vem então alguém que diz assim, olha, o mandamento de adultério não deve ser levado tão a sério. Não se preocupe com essas coisas. Há pecados maiores. Se eu falo contra Cristo, eu estou sendo um anticristo. É simples assim. Muitos estão assistindo filmes e séries de Hollywood esperando um anticristo lindo, muito bonito, charmoso, vestido com ternos elegantíssimos. E esse anticristo sai seduzindo as nações, e saem raiozinhos de sua mão, e sai fogo de sua mão, e ele se une com os militares e sai pintando miséria no mundo, meus amigos. Esse anticristo é uma fantasia. O anticristo que nós estamos falando, que é bíblico, ele já está entre nós, ele se veste de branco e ele mora em Roma. Por que os pastores não se levantam e protestam contra as heresias que estão sendo faladas contra Deus e contra a sua lei? Nós vemos aí pastores que têm milhões e milhões de inscritos e eles não falam nada para orientar as suas ovelhas, vivem pregando que Deus é amor e que Jesus salva. Meus queridos, muitos, bilhões e bilhões de pessoas sabem que Jesus Cristo é amor e que Jesus Cristo salva, mas nós precisamos proclamar um grande protesto mundial pelas heresias e pelas abominações levantadas pelo papado e promovidas pelo papado. Por que eles estão calados, meus amados? Você que pertence à igreja presbiteriana, você que pertence à igreja católica, você que pertence à igreja batista, por favor, chame os seus pastores. Falem para esses pastores que Lutero, que originou a igreja luterana, ele afirmava que o Papa era o anticristo, e não somente ele, mas John Knox, que promovia a reforma protestante na Escócia, que fundou a igreja presbiteriana, ele também afirmava a mesma coisa, e John Wesley, precursor do movimento metodista, afirmava a mesma coisa que Lutero. Ellen White, uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, leia o livro O Grande Conflito e você descobrirá grandes verdades sobre o papado. João Calvino, líder protestante na França, que originou o sistema teológico calvinista, todas essas pessoas têm a mesma afirmação que o Papa é o anticristo na terra. E você, depois de tantos fatos, depois de fotos, que decisão você vai tomar, meu amigo, minha amiga? Em primeiro lugar, deixe-me dizer que você é muito amado. Nós oramos por você, mas por favor, o Senhor não terá por inocente aqueles que colocam as tradições acima de sua palavra. Meu querido, eu quero fazer aqui um apelo. Por favor, busque urgentemente uma igreja que guarde não 9 mandamentos, não 8 mandamentos ou 7 mandamentos, ou menospreze alguns mandamentos e promova outros mandamentos, mas busque uma igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus e busque uma igreja que tenha fé unicamente para a salvação em Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. Busque urgentemente uma igreja que viva a verdade e que viva a palavra de Deus plenamente, e então o Senhor abençoará a você. O Senhor abençoará a sua casa e o Senhor te levará para morar com Ele no dia da nossa salvação. Por favor, meus amados, que a verdade seja plena em nossas mentes e em nosso coração. Que não violemos a nossa mente, que não violemos a nossa consciência, para que não recebamos a marca da besta em nossa testa ou em nossa mão. Que Deus te abençoe muito e que sejam salvos você e a sua casa. Maranata, o Senhor logo vem, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.